7 fala: a eterna validade da alma. Capítulo 20. O significado da religião. Sempre há realizações internas presentes em todo o eu. A compreensão do significado de toda a existência dentro de cada personalidade. O conhecimento da existência multidimensional não é apenas o histórico de sua atividade consciente presente, mas cada homem sabe dentro dele que sua vida consciente depende de uma dimensão maior de realidade. Esta dimensão maior não pode ser materializada em um sistema tridimensional, contudo o conhecimento desta dimensão maior flui externamente a partir do coração interno do ser, e é projetado exteriormente, transformando tudo o que toca. Esta inundação inculca certos elementos do mundo físico com um brilho e intensidade que ultrapassa de longe o normalmente conhecido. Os tocados por ele são transformados, em seus termos, em algo mais do que foram. Este conhecimento interior tenta encontrar um lugar para si mesmo no mapa físico, traduzir-se em termos físicos. Cada homem, portanto, possui esse conhecimento interior até certo ponto, ou outro ele também procura por confirmação disto no mundo. O mundo exterior é um reflexo do interior, embora distante em perfeição. O conhecimento interno pode ser comparado a um livro sobre uma pátria que um viajante leva com ele em um país estranho. Cada homem nasce com o anseio de fazer estas verdades reais para si mesmo, embora ele veja uma grande diferença entre eles e o ambiente no qual vive. Um drama interno é carregado por cada indivíduo, um drama psíquico que é finalmente projetado externamente com grande força sobre o campo da história. O nascimento de grandes eventos religiosos emerge do drama religioso interior. O próprio drama é de certo modo um fenômeno psicológico, pois cada eu fisicamente orientado se sente empurrado sozinho em um ambiente estranho, sem saber suas origens ou destino, ou até mesmo a razão para sua própria existência. Este é o dilema do ego, particularmente em seus estados iniciais. Ele procura por respostas externamente porque esta é sua natureza, manipular na realidade física. Ele também percebe, todavia, uma profunda e duradoura conexão, que não compreende, com outras porções do que não está sob seu domínio. Ele também está ciente de que este eu interior possui conhecimento sobre o qual sua própria do ego existência é baseada. Quando ele cresce, em seus termos, procura confirmação externa para este conhecimento interior. O eu interior sustém o ego com seu suporte. Ele forma suas verdades em dados fisicamente orientados com os quais o ego pode lidar. Ele, então, projeta-as exteriormente na área de realidade física. Vendo estas verdades assim materializadas, o ego então acha fácil aceitá-las. Assim você frequentemente lida com os eventos com os quais os homens são tocados por grande iluminação, isolados das massas da humanidade, e presenteado com grandes poderes, períodos da história que aparecem quase artificialmente brilhantes em contraste com outros, profetas, gênios e reis mostrados numa proporção mais que humana. Agora, estas pessoas são escolhidas pelas outras para manifestar externamente as verdades interiores que todos conhecem intuitivamente. Há muitos níveis de significâncias aqui. Por um lado, tais indivíduos recebem suas habilidades sobrenaturais e poder de seus companheiros, contêm-no, exibem-no no mundo físico para todos verem. Eles atuam a parte do eu abençoado que realmente não pode operar na realidade física não coberta pela carne. Esta energia, todavia, é uma projeção bastante válida do eu interior. A personalidade tão tocada por isto, realmente se torna, em certos termos, o que parece ser. Ela emergirá como um herói eterno no drama externo religioso, como o eu interior é o eterno herói do drama religioso interior. A projeção mística é uma atividade contínua. Quando a força de uma grande religião começa a diminuir e seus efeitos físicos são minimizados, então o drama interno começa, outra vez, a se acelerar. A mais alta aspiração do homem, portanto, será projetada sobre a história física. Os próprios dramas diferirão. Lembre-se, eles são construídos internamente primeiro. Eles serão formados para impressionar as condições do mundo em determinado tempo e, portanto, cercado de símbolos e eventos que impressionarão mais a população.
Isto é feito astuciosamente, pois o eu interior sabe exatamente o que impressiona o ego e que tipos de personalidade serão os melhores para personificar a mensagem em determinado tempo. Quando tal personalidade aparece na história, então, ela é intuitivamente reconhecida, pois o modo já está assentado, arrumado, e em muitos casos as profecias anunciando tal chegada já foram dadas. Os indivíduos escolhidos não aparecem simplesmente entre vocês. Eles não são escolhidos aleatoriamente. São indivíduos que tomaram sobre si a responsabilidade por este papel. Após seu deles nascimento, ficaram cientes da variação de nível de seus destinos, e certas experiências instigantes podem, a tempos, levantar-se em sua memória do indivíduo completa. Eles servem bastante claramente como representações humanas do tudo que é. Agora, uma vez que cada indivíduo é uma parte do tudo que é, até certo ponto cada um de vocês serve a este mesmo papel. Em tal drama religioso, porém, a personalidade principal é muito mais cônscia de seu conhecimento interior, mais cônscia de suas habilidades, muito mais capaz de usá-las e exultantemente familiar com sua relação com toda a vida. As ideias de bem e mal, deuses e demônios, salvação e danação, são simplesmente símbolos de valores profundamente religiosos. Valores cósmicos, se você preferir, que não podem ser traduzidos em termos físicos. Estas ideais se tornam o tema principal destes dramas religiosos dos quais tenho falado. Os atores podem retornar novamente, de tempos em tempos, em papéis diferentes. Em qualquer drama histórico-religioso determinado, portanto, os autores podem já terem aparecido na cena histórica em seu passado, o profeta de hoje sendo o traidor do drama passado. Essas entidades psíquicas são reais, porém, é bastante verdade dizer que suas realidades consistem não apenas do âmago de suas próprias identidades, mas também são reforçadas por aqueles pensamentos projetados e sentimentos da audiência terrena por quem o drama é encenado. Identificações psíquicas ou psicológicas são de grande importância aqui e realmente estão no coração de todos os tais dramas. Em um sentido, você pode dizer que o homem identifica-se com os deuses que ele mesmo criou. O homem não entende a qualidade magnífica de sua própria inventividade e poder criativo, portanto. Então digamos que deuses e homens criaram um ao outro, e você chegará até mesmo mais próximo da verdade, mas apenas se você for muito cuidadoso em suas definições, pois, como exatamente deuses e homens diferem? Os atributos dos deuses são aqueles inerentes ao próprio homem, ampliados, trazidos para o poder da atividade. Os homens acreditam que os deuses vivem eternamente. Os homens vivem eternamente, mas esquecendo-se disso, tendo-se esquecido, lembram-se apenas de presentear seus deuses com essa característica. Obviamente, então, esses dramas religiosos históricos, os aparentes contos de fadas recorrentes de deuses e homens, são realidades espirituais. Atrás dos atores nos dramas, há entidades mais poderosas que estão bastante além da atuação do papel. As próprias peças, então, as religiões que resvalam através das eras, estas são simplesmente peças, embora auxiliares. Atrás do quadro de bem e mal está um valor espiritual muito mais profundo. Todas as religiões, porém, enquanto tentam agarrar a verdade, têm que, a algum amplo grau, temer sua sempre intangibilidade. O eu interior sozinho, no descanso, na meditação, pode ocasionalmente vislumbrar porções destas realidades internas que não podem ser expressas fisicamente. Estes valores, intuições ou insights são dados a cada qual, de acordo com seu entendimento, e assim as histórias contadas sobre eles, frequentemente variarão. Por exemplo, o personagem principal em um drama histórico-religioso pode estar, ou não, conscientemente ciente dos modos pelos quais tais informações são dadas a ele. E ainda pode parecer que ele sabe, pois a natureza da origem do dogma será explicada em termos que este sujeito principal possa entender. O Jesus histórico sabia quem ele era, mas também sabia que ele era uma das 3 personalidades compondo uma entidade. Numa grande extensão, ele compartilhou da memória dos outros 2.
A terceira personalidade, mencionadas muitas vezes por mim, em seus termos ainda não apareceu, embora sua existência tenha sido profetizada como a segunda vinda. Agora, estas profecias foram dadas em termos da cultura corrente naquele tempo e, portanto, enquanto o estágio foi estabelecido, as distorções são lamentáveis, pois o Cristo não virá no fim de seu mundo como as profecias têm mantido. Ele não virá para recompensar os justos e mandar os transgressores para a maldição eterna. No entanto, ele começará um novo drama religioso. Uma certa continuidade histórica será mantida, como aconteceu uma vez antes, porém, ele não será conhecido amplamente por quem é. Não haverá proclamação gloriosa a qual todo mundo reverencia. Ele retornará para fortalecer o cristianismo, que estará numa desordem no tempo de sua chegada, e para estabelecer um novo sistema de pensamento quando o mundo estiver severamente precisando de um. Por aquele tempo, todas as religiões estarão em severa crise. Ele balançará as organizações religiosas, não unindo-as. A mensagem dele será aquela da relação individual com o tudo que é. Ele estabelecerá claramente métodos pelos quais cada indivíduo possa atingir um estado de contato íntimo com sua própria entidade. A entidade, até certo ponto, sendo o mediador do homem com o tudo que é. Por 2075, tudo isto já terá sido realizado. O nascimento ocorrerá no tempo determinado. As outras mudanças ocorrerão geralmente no período de um século, mas os resultados se mostrarão muito antes daquele tempo. Por causa da natureza plástica do futuro, em seus termos, a data não pode ser considerada final. Todas as probabilidades apontam para esta direção, porém, pois o impulso interno já está formando os eventos. Você pode fazer uma anotação aqui de que Nostradamus viu a dissolução da Igreja Católica de Roma como o final do mundo. Ele não poderia imaginar a civilização sem ela, consequentemente muitas de suas predições deveriam ser lidas com isso em mente. A terceira personalidade de Cristo realmente será conhecida como a grande psique, pois será ele quem ensinará a humanidade a usar estes sentidos internos que sozinhos fazem a verdadeira espiritualidade possível. Homicidas e vítimas trocarão os papéis quando as memórias reencarnacionais se levantarem para a superfície da consciência. Através do desenvolvimento destas habilidades, a santidade de toda a vida será intimamente reconhecida e apreciada. Agora, vários nascerão antes daquele tempo, que de vários modos reacenderão as expectativas do homem. Um homem tal já nasceu na Índia, em uma pequena província próxima de Calcutá, mas seu ministério será visto como sendo comparativamente local para sua vida. Outro nascerá na África, um homem negro cujo trabalho principal será feito na Indonésia. As expectativas foram estabelecidas há muito tempo atrás em seus termos, e serão alimentadas por novos profetas até que a terceira personalidade de Cristo realmente venha à tona. Ele conduzirá o homem atrás do simbolismo sobre o qual a religião tem repousado por tantos séculos. Ele enfatizará a experiência espiritual individual, a expansão da alma, e ensinará o homem a reconhecer os aspectos multidimensionais de sua própria realidade. A terceira personagem histórica, já nascida em seus termos, e uma porção da personalidade inteira de Cristo, assumirá sobre si mesma o papel de um zelote. Esta pessoa teve energia superior, e poder, e grandes habilidades de organização, mas foram os erros que ela fez involuntariamente que perpetuaram algumas distorções perigosas. Os registros deste período histórico são dispersos e contraditórios. O homem, agora historicamente, era Paulo, ou Saulo. Foi dado a ele o estabelecimento de uma estrutura. Mas era para ser uma estrutura de ideias, não de regulamentos. De homens, não de grupos. Aqui ele caiu, e retornará como a terceira personalidade, há pouco mencionada, em seu futuro. A este respeito, porém, não há 4 personalidades. Agora, Saulo foi para grandes distâncias para estabelecer-se como uma identidade separada. Suas características, por exemplo, eram aparentemente bastante diferentes dessas do Cristo histórico.
Ele foi convertido em uma intensa experiência pessoal, um fato que foi impressivo para ele no aspecto pessoal e não no organizacional. Ainda, algumas façanhas dele em sua vida inicial foram atribuídas ao Cristo, não como um homem jovem, mas antes. Todas as personalidades têm livre vontade e trabalham seus próprios desafios. O mesmo se aplicava a Saulo. Porém, as distorções organizacionais também foram necessárias na estrutura da história como os eventos são entendidos. As tendências de Saulo eram conhecidas, porém, a outro nível. Elas serviam a um propósito. É por esta razão, portanto, que ele emergirá uma vez mais, dessa vez para destruir estas distorções. Agora, ele não as criou sozinho e as empurrou sobre a realidade histórica. Ele as criou na medida em que se viu forçado a admitir certos fatos. Naquele mundo daquele tempo, poderes terrenos eram necessários para manter as ideias cristãs à parte de outras inúmeras teorias e religiões, para mantê-las no meio de facções de guerra. Era trabalho dele formar uma estrutura física, e mesmo então ele estava com medo de que a estrutura estrangularia as ideias, mas ele não viu outro modo. Quando a terceira personalidade reemergir historicamente, porém, ele não será chamado de Velho Paulo, mas carregará consigo as características de todas as três personalidades. Paulo tentou negar saber que ele era até sua experiência com a conversão. Alegoricamente, representou uma facção da guerra do que luta contra seu mesmo conhecimento e é orientado de um modo altamente físico. Parecia que ele ia de um extremo ao outro, sendo contra o Cristo e então por ele. Mas a veemência interior sempre esteve presente, o fogo interno, e o reconhecimento que ele tentou esconder por tanto tempo. A sua era a porção que lidava com a realidade física e a manipulação, e assim estas qualidades eram fortes nele. Até certo ponto elas o dominavam. Quando o Cristo histórico morreu, Paulo estava para implementar as ideias espirituais em termos físicos, para continuar. Fazendo assim, porém, ele cultivou as sementes de uma organização que sufocaria as ideias. Ele hesitou depois de Cristo, como João Batista que veio antes. Juntos os três atravessaram algum período de tempo, você vê. João e o Cristo histórico, cada um executou os seus papéis e estavam satisfeitos por terem feito isso. Paulo sozinho foi deixado no final insatisfeito, e assim é sobre a personalidade dele que o Cristo futuro formará. A entidade da qual estas personalidades são parte, aquela entidade que você pode chamar de Cristo entidade, estava atenta a estes assuntos. As personalidades terrestres não estavam cientes deles, embora em períodos de transe e exaltação muito foi feito conhecido para eles. Paulo também representou a natureza militante do homem que teve que ser levado em consideração na linha do desenvolvimento do homem na época. Aquela qualidade militante no homem mudará completamente sua natureza, e será dispensado como você conhece, quando a próxima personalidade do Cristo emerge. É então apropriado que Paulo esteja presente. No próximo século, a natureza interna do homem, com estes desenvolvimentos, se libertará de muitos constrangimentos que a ataram. Uma nova era realmente começará, agora, não um céu em terra, mas um mundo mais são e justo, no qual o homem seja muito mais ciente de sua relação com seu planeta e de sua liberdade no tempo. Eu gostaria de fazer certas observações mais claras. A nova religião, seguindo a segunda vinda, não será cristã em seus termos, embora a terceira personalidade de Cristo a inicie. Esta personalidade se referirá ao Cristo histórico, reconhecerá a relação dele com aquela personalidade, mas dentro dele os três agrupamentos de personalidade formarão uma entidade psíquica nova, um gestalt psicológico diferente. Quando esta metamorfose acontece, também iniciará uma metamorfose a nível humano, como as habilidades internas do homem são aceitas e desenvolvidas. Os resultados serão um tipo diferente de existência. Muitos de seus problemas agora são o resultado de ignorância espiritual. Nenhum homem olhará com inferioridade para um indivíduo de outra raça quando ele mesmo reconhece que sua própria existência inclui tal membro também.
Nenhum sexo será considerado melhor que o outro, ou qualquer papel na sociedade, quando cada indivíduo está ciente de sua própria experiência em muitos níveis da sociedade e dos muitos papéis. Uma consciência sempre aberta sentirá suas conexões com todos os outros seres vivos. A continuidade da consciência se tornará aparente. Como resultado de tudo isso mudarão as estruturas sociais e governamentais, pois elas são baseadas em suas convicções atuais. A personalidade humana colherá benefícios que agora pareceriam incríveis. Uma mente sempre aberta implicará em uma liberdade muito maior. Do nascimento, as crianças serão ensinadas que a identidade básica não depende do corpo e que o tempo como você o conhece é uma ilusão. A criança estará ciente de muitas de suas existências passadas e será capaz de identificar o homem idoso ou a mulher que, em seus termos, ela se tornará. Muitas das lições que vêm com a idade estarão então disponíveis para o jovem, mas o idoso não perderá a elasticidade espiritual de sua mocidade. Isto em si mesmo é importante. Mas durante algum tempo, as encarnações ainda serão escondidas por razões práticas. Quando estas mudanças ocorrerem, novas áreas serão ativadas no cérebro para que ele cuide delas fisicamente. Fisicamente, então, o mapeamento cerebral será possível, no qual as lembranças de vidas passadas são evocadas. Todas estas alterações são mudanças espirituais nas quais o significado da religião escapará aos auto-organizacionais, tornando-se uma parte viva da existência individual, onde estruturas psíquicas, ao invés de físicas, formarão as fundações para a civilização. A experiência do homem será tão estendida que para você as espécies parecerão ter mudado em outras. Isto não significa que não haverá problemas. Significa que o homem terá recursos muito maiores a seu comando. Isto também pressupõe uma estrutura social muito mais rica e muito mais diversa. Homens e mulheres se encontrarão se relacionando com seus irmãos, não apenas como as pessoas que são, mas como as pessoas que foram. As relações familiares mostrarão, talvez, as maiores mudanças. Haverá espaço para as interações emocionais na família que agora são impossíveis. A mente consciente será mais ciente do material inconsciente. Estou incluindo esta informação neste capítulo sobre religião porque é importante que você perceba que a ignorância espiritual está na base de muitos de seus problemas, e que realmente suas únicas limitações são as espirituais. A metamorfose mencionada anteriormente sobre a parte da terceira personalidade terá tal força e poder que convocará de dentro do gênero humano estas mesmas qualidades de dentro dela mesma. As qualidades sempre estiveram presentes. Elas finalmente romperão através dos véus da percepção física, estendendo aquela percepção em novos modos. Agora, ao gênero humano falta tal foco. A terceira personalidade representará aquele foco. Não haverá, incidentemente, nenhuma crucificação naquele drama. Aquela personalidade realmente será multidimensional, ciente de todas as suas encarnações. Não será orientada em termos de um sexo, uma cor ou uma raça. Então, pela primeira vez, ela romperá através dos conceitos terrestres da personalidade, uma personalidade liberta. Ela terá a habilidade de mostrar estes efeitos diversos como escolher. Haverá muitos que terão medo de aceitar a natureza da própria realidade, ou de ser mostrado as dimensões da verdadeira identidade. Por várias razões, como mencionado por Burkt, não quero dar mais nenhuma informação detalhada sobre o nome que será usado, ou sobre a terra de nascimento. Muitos poderiam ser tentados a pular naquela imagem prematuramente. Os eventos não são predestinados. A estrutura para este aparecimento já foi estabelecida, porém, dentro de seu sistema de probabilidades. O aparecimento desta terceira personalidade afetará diretamente o drama histórico original do Cristo como agora é conhecido. Há e deve haver interações entre eles. Os dramas religiosos exteriores são, é claro, representações imperfeitas das realidades espirituais que se desenrolam continuamente.
As várias personagens, os deuses e profetas na história religiosa, estes absorvem as projeções interiores da massa jogadas por aqueles que habitam uma determinada medida de tempo. Tais dramas religiosos focam, se dirigem e, esperançosamente, clareiam aspectos da realidade interior que precisa ser fisicamente representada. Estes não aparecem apenas em seu próprio sistema. Muitos também são projetados em outros sistemas de realidade. Porém, a religião por si sempre é a fachada externa da realidade interna. A existência espiritual primária sozinha dá significado à física. Nos termos mais reais, a religião deveria incluir todas as perseguições do homem na procura dele pela natureza do significado e da verdade. A espiritualidade não pode ser algo isolado, uma atividade especializada ou característica. Dramas religiosos exteriores são importantes e valiosos apenas a extensão em que são refletem fielmente a natureza da existência espiritual interna, privada. A extensão em que um homem sente que sua religião expressa tal experiência interior, ele sentirá que ela é válida. A maioria das religiões por si, porém, estabelece certos grupos permissíveis de experiências enquanto nega outros. Eles se limitam aplicando os princípios da santidade de vida apenas às suas próprias espécies e frequentemente para grupos altamente limitados dentro dela. Em nenhum momento qualquer igreja determinada é capaz de expressar a experiência interior de todos os indivíduos. Em nenhum momento qualquer igreja se pegará na posição na qual pode efetivamente reduzir a experiência interior de seus membros, ela apenas parecerá fazer isso. As experiências proibidas simplesmente serão expressas inconscientemente, reunidas fortemente com vitalidade, e se elevarão para formar uma projeção contada, que irão então formar outra, novos dramas religiosos exteriores. Os dramas em si mesmos expressam certas realidades internas, e servem como lembranças superficiais para aqueles que não confiam na experiência direta com o interior. Eles assumirão os símbolos como a realidade. Quando eles descobrem que não é assim, eles se sentem traídos. Cristo falou em termos de pai e filho porque, em seus termos, naquele momento, este era o método usado, a história que ele contou para explicar a relação entre o eu interior e o indivíduo fisicamente vivo. Nenhuma religião nova realmente surpreende qualquer um, pois o drama já foi encenado subjetivamente. O que eu disse, é claro, se aplica muito tanto a Buda quanto a Cristo. Ambos aceitaram as projeções interiores e então tentaram representá-la fisicamente. Eles foram, porém, mais que a soma dessas projeções. Isto também deveria ser entendido. O maometismo homologou. Neste caso as projeções foram predominantemente de violência. Amor e parentesco eram secundários ao que realmente chegou ao batismo e comunhão através da violência e sangue. Nestes dramas religiosos exteriores contínuos, os hebreus encenaram um papel estranho. A ideia deles de um Deus não era nova para eles. Muitas religiões antigas mantiveram a convicção de um Deus acima de todos os outros. Porém, este Deus acima de todos os outros era um Deus mais suave do que o que os hebreus seguiram. Muitas tribos acreditaram, bastante justamente, no espírito interior que penetra cada coisa viva. E eles se referiram frequentemente ao, digamos, o Deus na árvore, ou o espírito na flor. Mas eles também aceitaram a realidade de um espírito global do qual estes espíritos menores eram senão uma parte. Todos trabalhavam juntos harmoniosamente. Os hebreus conceberam um Deus inspetor, um bravo e justo, e às vezes um Deus cruel. E muitas seitas negaram, então, a ideia de que outros seres vivos além do homem possuíram espíritos interiores. As primeiras crenças representaram uma simbolização melhor da realidade interior, na qual o homem, observando a natureza, deixa a natureza falar e revelar seus segredos. Porém, o Deus hebreu representou uma projeção de um tipo distantemente diferente. O homem estava crescendo mais e mais ciente do ego, com um sentido de poder acima do da natureza, e muitos dos milagres posteriores são apresentados de tal modo que a natureza é forçada a se comportar diferentemente do seu modo habitual. Deus se torna o aliado do homem contra a natureza.
O Deus hebreu primitivo se tornou um símbolo do ego desatrelado do homem. Deus se comportou exatamente como vai uma criança enfurecida, teve esses poderes enviando trovão e raio e fogo contra seus inimigos, destruindo-os. O ego do homem emergindo, portanto, trouxe problemas emocionais e psicológicos, e desafios. O senso da separação da natureza cresceu. A natureza se tornou uma ferramenta para ser usada contra outros. Alguns dias antes do aparecimento do Deus hebreu, estas tendências eram aparentes. Em muitas religiões tribais antigas, agora esquecidas, o recurso também era fazer os deuses voltarem à natureza contra o inimigo. Antes deste tempo, porém, o homem sentia uma parte da natureza, não separado dela. Ela era considerada como uma extensão de seu ser, como ele se sentia uma extensão de sua da natureza realidade. Uma pessoa não pode usar a si mesma como uma arma contra si mesma nestes termos. Naqueles tempos os homens falavam e confiavam nos espíritos dos pássaros, árvores e aranhas, sabendo que sob a realidade interior, a natureza destas comunicações era conhecida e compreendida. Naqueles tempos, a morte não era temida como é em seus termos, agora, pois o ciclo da consciência era compreendido. O homem desejou de um modo sair de si mesmo, fora da estrutura na qual ele tinha sua existência psicológica, para tentar desafios novos, para sair de um modo de consciência para outro. Ele quis estudar o processo da própria consciência. De um modo, isto significou uma separação gigantesca da espontaneidade interna que tinha lhe dado paz e segurança. Por outro lado, ofereceu uma criatividade nova, nos termos dele. Neste ponto, o Deus interior se tornou o Deus exterior. O homem tentou formar um reino novo, atingir um tipo diferente de foco e consciência. A consciência dele pegou uma esquina fora de si mesma. Para fazer isto, ele se concentrou cada vez menos e menos na realidade interior, e então começou o processo da realidade interior apenas como se ela fosse projetada externamente no mundo físico. Antes, o ambiente era criado sem esforço e percebido pelo homem e todos os outros seres vivos, conhecendo a natureza da unidade interna deles. Para começar esta nova aventura, era necessário fingir que esta unidade interna não existiu. Caso contrário, o novo tipo de consciência sempre correria atrás de sua da unidade interna casa por segurança e conforto. Assim parecia que todas as pontes deveriam ser cortadas enquanto, é claro, era apenas um jogo, porque a realidade interior sempre permaneceu. O novo tipo de consciência simplesmente teve que olhar para longe disto para inicialmente manter simplesmente um foco independente. Estou falando aqui em termos mais ou menos históricos para você. Você tem que perceber que o processo não tem nada a ver com o tempo como você o conhece, porém, este tipo particular de aventura na consciência aconteceu antes, e em seus termos acontecerá novamente. Porém, a percepção do universo exterior mudou, portanto, e parecia ser estrangeira e a parte do indivíduo que a percebeu. Então, Deus se tornou uma ideia projetada externamente, independente do indivíduo, divorciado da natureza. Ele se tornou a reflexão do ego desenvolvido do homem, com todo o seu brilho, selvageria, poder e intenção de domínio. A aventura foi altamente criativa, apesar das desvantagens óbvias, e representou uma evolução de consciência que enriqueceu a experiência subjetiva do homem, e realmente acrescentou as dimensões de realidade a si mesma. Para ser organizada efetivamente, porém, a experiência interna e externa teve que aparecer como separada, eventos desconectados. Historicamente, as características de Deus mudaram como o ego do homem mudou. Porém, estas características do ego foram apoiadas por mudanças internas fortes. A propulsão original das características internamente externas na formação do ego poderia ser comparada com o nascimento de estrelas inumeráveis, um evento de consequências imensuráveis que se originaram em um nível subjetivo e dentro de realidade interna. Então, o ego, nascido de dentro, sempre tem que ostentar sua independência enquanto mantém a certeza resmungona de sua origem interna.
O ego temeu por sua posição, amedrontou-se pelo fato de que isto pudesse dissolvê-lo no eu interior do qual ele veio. Ainda que em seu aparecimento tenha proporcionado ao eu interior um novo tipo de avaliação, uma visão diferente não apenas de si mesmo, mas através disto, o eu interior era capaz de vislumbrar possibilidades de desenvolvimento do qual previamente não tinha estado ciente. Em seus termos, pelo tempo de Cristo, o ego estava seguro o bastante de sua posição de forma que o quadro projetado de Deus poderia começar a mudar. O eu interior é um estado de crescimento constante. A porção interna de cada homem, então, projetou este conhecimento externamente. A necessidade psicológica e espiritual das espécies, exigiu alterações interiores e exteriores de grande importância. Qualidades de compaixão e compreensão que foram enterradas agora poderiam vir à tona. Elas surgiram não apenas reservadamente, mas em massa, somando um ímpeto novo e dando uma direção natural nova, começando a chamar todas as porções do eu, como ele se conhecia, juntas. Assim o conceito de Deus começou a mudar quando o ego reconheceu sua confiança na realidade interna, mas o drama teve que ser trabalhado dentro da estrutura corrente. O maometismo foi basicamente tão violento precisamente porque o cristianismo foi basicamente tão suave. Não que aquele cristianismo não tenha se misturado com a violência, ou que o maometismo fosse destituído de amor. Mas como a psique passou por seus desenvolvimentos e lutou consigo mesma, negando alguns sentimentos e características e dando ênfase a outros, assim os dramas religiosos exteriores históricos representaram e seguiram estas aspirações internas, lutas e procuras. Todo este material agora dado deve ser considerado junto com o fato de que sob estes desenvolvimentos há os aspectos eternos e características criativas de uma força que é inegável e íntima. Em outras palavras, o tudo que é representa a realidade da qual todos brotamos. O tudo que é, por sua natureza, transcende todas as dimensões de atividade, consciência ou realidade, enquanto é uma parte de cada. Atrás de todas as faces há uma face, contudo isto não significa que a face de cada homem não é dele mesmo. O drama religioso adicional do qual falei, em seus termos ainda a vir, representa outra fase em ambos os dramas, no interno e no externo, nos quais o ego emergente se torna ciente do muito de sua herança. Enquanto mantém seu próprio estado, ele será capaz de muito maior comércio com outras porções do eu, e também de oferecer ao eu interior as oportunidades de consciência que o eu interior que por si mesmo não pôde obter. Portanto, as jornadas dos deuses representam as jornadas da própria consciência do homem projetadas externamente. Porém, o tudo que é está dentro de cada tal aventura. Sua consciência e sua realidade estão dentro de cada homem e dentro dos deuses que ele, o homem, criou. Os deuses atingem, é claro, uma realidade psíquica. Não estou dizendo, portanto, que eles não são reais, mas estou até certo ponto definindo a natureza da realidade deles. É até certo ponto verdade dizer: seja cuidadoso com os deuses que você escolher, pois vocês reforçarão um ao outro. Tal aliança estabelece certos campos de atração. Um homem que se prende a um dos deuses necessariamente está se prendendo grandemente às suas próprias projeções. Alguns, em seus termos, são criativos, e alguns, destrutivos. Entretanto, os últimos raramente são reconhecidos como tais. O conceito aberto do tudo que é, porém, lhe liberta em grande parte de suas próprias projeções, e permite um contato mais válido com o espírito que está atrás da realidade que você conhece. Neste capítulo eu gostaria também de mencionar vários outros pontos pertinentes. Alguns contos antigos, que vieram através dos séculos, falam sobre vários deuses e demônios que guardam os portões, por assim dizer, de outros níveis de realidade e estágios de consciência. Níveis astrais são dispostos nitidamente, numerados e categorizados. Há testes para passar antes da entrada. Há rituais a serem ensinados. Agora, tudo isto é altamente torcido.
Qualquer tentativa para tão rigorosa e precisa expressão da realidade interior está fadada a ser abortada, altamente enganosa e, em seus termos, às vezes perigosa, pois você cria sua própria realidade e a vive de acordo com suas crenças interiores. Então, seja cuidadoso também a respeito dessas convicções que você aceita. Deixe-me usar este momento para novamente declarar que não há nenhum diabo ou demônios, exceto quando você os cria em sua crença. Como mencionado anteriormente, os efeitos bons e maus são basicamente ilusões. Em seus termos, todos os atos, a despeito da aparente natureza deles, são uma parte de um bem maior. Não estou dizendo que um bom final justifica o que você consideraria como uma ação má. Enquanto você ainda aceitar os efeitos de bem e mal, então é melhor você escolher o bem. Estou dizendo isto tão simples quanto possível. Há complicações profundas sob minhas palavras, porém. Os opostos só têm validade em seu próprio sistema de realidade. Eles são uma parte de suas suposições enraizadas e, assim, você tem que lidar com eles como tais. Porém, eles representam unidades profundas que você não entende. Sua concepção de bem e mal resulta em grande parte do tipo de consciência que você adotou presentemente. Você não percebe o todo, mas porções. A mente consciente foca com uma luz rápida, limitada, mas intensa, percebendo a partir de um determinado campo de realidade apenas certos estímulos. Ela então reúne estes estímulos, formando a ligação de similaridade. Qualquer coisa que ela não aceita como uma porção de realidade, ela não percebe. O efeito dos opostos resulta, então, de uma falta de percepção. Já que você tem que operar no mundo como percebe, então os opostos aparecerão como condições da existência. Estes elementos foram isolados por certa razão, porém. Estes elementos estiveram isolados por certa razão, porém. Você está sendo ensinado, e está se ensinando a controlar a energia, para se tornar co-criador consciente com tudo o que é, e um dos estágios do desenvolvimento ou dos processos de aprendizado inclui lidar com os opostos como realidades. Em seus termos, as ideias de bem e mal o ajudam a reconhecer a santidade da existência e a responsabilidade da consciência. As ideias de opostos também são necessariamente guias para o ego em desenvolvimento. O eu interior sabe bastante bem da unidade que existe. Em qualquer determinado período histórico, um drama religioso pode emergir finalmente como a representação exterior, mas também haverá muitos dramas secundários, projeções que não se desenrolam completamente. Estes representam, é claro, eventos prováveis. Qualquer deles poderia substituir o drama exterior atual. No tempo de Cristo havia muitos desempenhos assim, como muitas personalidades sentiriam a força da realidade interna e reagiram a ela. Em outras palavras, havia Cristos prováveis vivendo em seus termos naquele tempo. Por várias razões que não mencionarei aqui, estas projeções não refletiram eventos internos fielmente o bastante. Porém, havia um número de homens na mesma área geral, fisicamente, que respondeu ao clima psíquico interior, sentiu sobre si mesmos a atração e responsabilidade do herói religioso. Alguns destes homens também foram tingidos, também pegos no tormento e fervor do período, para se elevarem suficientemente sobre isto. As culturas os usaram. Eles não puderam usar as várias culturas como lançadoras a partir do chão para as ideias novas. Ao contrário, eles ficaram perdidos na história dos tempos. Alguns continuaram seguindo o mesmo padrão assumido pelo Cristo, executaram feitos psíquicos e curas, tiveram grupos de seguidores, e ainda não foram capazes de manter aquele foco poderoso da atenção psíquica que era tão necessária. O Deus de retidão, assim chamado, era uma pessoa tal, mas natureza superzelosa o manteve seguro. A rigidez dele preveniu a espontaneidade necessária para qualquer verdadeira grande liberação religiosa. Ele caiu, ao contrário, na armadilha do provincianismo. Se ele tivesse executado o papel possível, ele poderia ter sido de benefício para Paulo.
Ele era uma personalidade provável da porção de Paulo da entidade do Cristo, com o sentido de que Deus era uma porção da entidade provável que Paulo tinha como própria porção para representar o Cristo interno. Estes homens naturalmente entendiam suas partes neste drama e também suas posições no tudo que é. Eles eram todos altamente clarividentes e telepáticos, dados a visões e a escutar vozes. Em seus sonhos, eles estavam em contato. Conscientemente Paulo se lembrou de muitos destes sonhos, até que se sentiu procurado pelo Cristo. Por causa de uma série de sonhos recorrentes, Paulo perseguiu os cristãos. Ele sentia que Cristo era um tipo de diabo que o procurava nos sonhos dele e de Paulo. Em um nível inconsciente, porém, ele sabia o significado dos sonhos, e sua conversão, é claro, foi apenas um evento físico seguindo uma experiência interior. João Batista, Cristo e Paulo estavam todos conectados no estado de sonho, e João estava bem ciente da existência de Cristo antes de Cristo nascer. Paulo precisava da força egotista mais forte por causa de seus deveres particulares. Ele estava muito menos ciente conscientemente de seu papel por esta razão. O conhecimento interior, é claro, explodiu na experiência da conversão física.